Muitas pessoas que não gostam de frequentar templos para cultuar a Deus sempre dizem: eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Será que isso é verdade? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise histórica, bíblica, teológica e inclusive vamos passear nos originais gregos para saber a origem da palavra igreja. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alexson Marcos, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez, que se ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva nesse botãozinho vermelho que aparece aí de se inscrever. E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu joinha e também ativar o sininho para receber notificação. Também acompanhe os vídeos da série A História dos Hinos que aprendemos a cantar. Nós contamos ultimamente a história do hino Vencendo, Vem Jesus. Me siga também no Instagram. Todos os dias eu tenho uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. É muito crescente o número de pessoas que se declaram como evangélicas ou cristãs, mas que não estão ligadas a nenhuma igreja e que não cultuam a Deus em um templo. São inclusive militantes contrários à construção de templos, à reunião de templos. São os desigrejados que crescem muito no Brasil e que batem no peito e dizem: eu não preciso de uma igreja porque eu sou a igreja. Mas qual é a origem da palavra igreja e o que isso significa bíblica, histórica, etimologicamente? A origem da palavra igreja vem de eclesia, que é um termo grego que significa convocados para fora ou chamados para fora. Mas o que significa essa palavra no contexto histórico da sua origem? Essa palavra eclesia ou igreja em nosso português se refere à assembleia, à reunião, ao ajuntamento de gregos que eram convocados pelo governo para saírem para fora de suas casas, para fora de suas cidades e virem até Atenas para discutirem assuntos referentes à política, à democracia ou até mesmo por questões militares. Então, quando os escritores do Novo Testamento começaram a escrever, eles já tinham a ideia daquele conceito, daquela carga histórica e do significado da palavra eclesia no contexto grego, que intelectualmente dominava o mundo da época. Logo, quando Jesus Cristo ele queria se referir a um povo que foi chamado por Deus, como aparece lá em Colossenses 1, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, quando os apóstolos queriam se referir ao ajuntamento, à reunião, a congregação de cristãos salvos por Jesus Cristo que creram no Evangelho, aí eles começaram a usar duas palavras, a palavra eclesia, que é igreja, e a palavra sinagoge, que significa sinagoga literalmente, que era aquele ajuntamento que já existia entre os judeus. Quero destacar uma coisa aqui também, é que essa palavra eclesia, ela não era usada apenas para se referir ao corpo espiritual de Cristo, à união espiritual dos crentes, não. Ela também se referia a congregações específicas, a igrejas que se reuniam em um local específico. Quer um exemplo? 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pela graça de Deus, à igreja que está em Corinto. Ou seja, Paulo não estava se referindo especificamente ao corpo místico, como nós dizemos na teologia, ao corpo espiritual de Cristo. Ele estava se referindo a uma congregação específica em um lugar. Portanto, quando você diz assim: eu estou me arrumando para ir para a igreja, você está fazendo certo. Se você se refere ao ajuntamento de cristãos para onde você está indo, você está fazendo certo. Igreja não é o templo de cimento e tijolo, não. Mas se você diz assim: eu estou indo para a igreja, porém se referindo à união, à congregação de cristãos, você está correto, porque aonde tem cristãos reunidos cultuando o nome do Senhor, ali é a igreja. Você pode, por exemplo, se reunir com seu irmão, você pode estar reunido debaixo de uma ponte. Estão reunindo para cultuar a Deus? Ali está a igreja. E conforme você deve ter percebido aqui, toda vez que na Bíblia aparece a palavra igreja e toda vez que os gregos usavam a palavra igreja, eles nunca se referiam a uma pessoa só. Não. Eles sempre se referiam a um grupo de pessoas, a um ajuntamento de pessoas. Então, a origem da palavra igreja nunca é individualista. A origem sempre é coletiva. A igreja é coletiva. Eu quero abrir um espaço aqui, um parêntese aqui, para falar sobre essa origem e esclarecer o seguinte fato. Muitas pessoas, por exemplo, não celebram o Natal no dia 25 de dezembro porque dizem que a origem do Natal é pagã. Bem, mas como você deve ter percebido, a origem da palavra igreja não é religiosa.
A palavra igreja não foi inventada por Jesus. A palavra igreja não foi inventada pelos apóstolos. Como você percebe, a palavra igreja surgiu em um contexto pagão, onde eram tratados assuntos de interesse público e não assuntos de interesse espiritual. Fecha o parêntese aqui e vamos adiante com a definição de igreja, passando agora a considerar o que Paulo falou em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 também, em que ele compara a igreja com o corpo de Cristo. Eu gosto muito dessa analogia porque isso quebra de vez qualquer individualismo que alguém queira propagar por aí. Então, Paulo argumenta de maneira muito sensata, dizendo que a igreja, como um corpo, para ela existir, ela precisa de membros e cada membro na sua função, cada um no seu quadrado, cada qual trabalhando no seu devido lugar. A igreja funciona como um organismo vivo. Então, se a igreja é um corpo, logo você há de convir comigo e não precisa usar muitos neurônios para você entender que uma mão cortada do corpo não é corpo, para você entender que um braço cortado do corpo não é corpo. Mas se por acaso você encontrar um braço cortado no meio da rua, se você disser que está olhando um corpo morto ali, vão dizer para você que você está ficando doido, está ficando maluco. Por quê? Um braço não é um corpo sozinho. Um braço é membro de um corpo. Logo, você não pode dizer que você é corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 20. Ele diz assim, ó, há muitos membros, mas um único corpo. E no versículo 27 ele escreve o seguinte: vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Vou repetir. Vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu vou fazer aqui alguma analogia muito simples. Se você disser que você é uma família, você está ficando maluco, porque uma família é formada por pai, mãe, avós e filhos, e etc. E sua prole. Outra coisa, se um jogador de futebol disser, eu sou o time, tá doido também. Isso não existe. O time é formado por várias pessoas. Se, por exemplo, os atores, um ator de um filme, de uma peça disser, eu sou o elenco, tá ficando doido também, porque não existe elenco com uma única pessoa. Assim como não existe família com um único membro, bem como não existe time de futebol com um único jogador, assim como não existe corpo com um único membro. Eu acredito que você deva lembrar, em algum tempo aí na sua vida escolar, de você ter aprendido sobre substantivos coletivos. Pois é, a igreja é um substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? Eu vou exemplificar para você. É aquilo que a gente aprendeu: cardume, de peixe; alcateia, de lobos; molhos, de chaves; constelação, de estrelas e tal; banda, de músicos. Então, se você olhar um peixe e dizer que aquele peixe representa um cardume, aquele peixe é um cardume, está errado. Se você olhar para o céu e olhar uma estrela e dizer que ali tem uma constelação inteira, está errado também. Se o baterista de uma banda disser, eu sou a banda, tá errado também, porque uma banda é formada por várias pessoas. Então, já que sozinho você não é igreja, sozinho você não é um corpo, sozinho um peixe não pode ser um cardume, então o que você pode se denominar enquanto servo de Deus? Biblicamente, você pode se denominar como casa de Deus. Aí sim, você pode abrir a boca, bater no peito e dizer, eu sou casa de Deus. No Antigo Testamento, várias profecias aludiam a Jesus Cristo como falando sobre um povo que seria a habitação de Deus. Então, você é a habitação de Deus. Deus mora em você. E lá em 1 Coríntios 6,18, com base nesse texto, você pode dizer que você também é templo do Espírito Santo, mas nunca diga que você é a igreja sozinha, porque é um contrassenso. É a mesma coisa dizer que este dedo aqui é minha mão e não precisa usar 3 neurônios para você entender que um dedo não forma uma mão, assim como uma pessoa não forma uma igreja. Dito isto, eu espero que tenha ficado muito claro. Então vamos repetir agora só alguns conceitos para ficar bem claro para você. A origem da palavra eclesia é grega e se refere a um substantivo coletivo, se refere a pessoas chamados para fora e que fazia alusão ao ajuntamento dos gregos que eram chamados e convocados, reunidos para tratarem de assunto de interesse público lá em Atenas, na Grécia. A gente vê também na Bíblia, de acordo com nós falamos aqui, que essa palavra eclesia, ela também no Novo Testamento, ela já fazia referência à igreja, à congregação que estava estabelecida em um local, em uma casa, mas também fazia referência ao corpo espiritual de Cristo, à reunião espiritual daqueles que foram chamados, convocados por Deus para irem para o
céu. Você percebe também que Paulo usa a figura do corpo. Assim como um membro sozinho não pode dizer que é corpo, um crente sozinho não pode dizer que é igreja. Por último, lembre-se sempre, você pode dizer que você é casa de Deus, você é habitação de Deus, você é templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Tudo ok, pode falar que você é isso se você nasceu de novo. Agora não diga nunca que você é uma igreja, você sozinho é igreja, porque não é. Seria um contrassenso e, como eu já disse, é a mesma coisa que dizer que o meu dedo é a minha mão. Obrigado a você que ficou aqui. O que você achou desse vídeo? Se você concordou comigo, escreva aí nos comentários. Se você não concordou, escreva aí também e vamos estabelecer um debate sadio. Não se esqueça de me seguir no Instagram e também recomendar esse vídeo se ele edificou a tua vida e se ele respondeu às tuas perguntas.